Seja muito bem-vindo ao Se Conecta comigo, Jussara Rocha. Aqui é o seu ponto de encontro para você crescer, evoluir e se inspirar. Aperta o play e se conecta. Uau! E hoje o Se Conecta, aqui hoje nós vamos falar, vai ser um assunto muito legal, porque vamos viver um daqueles encontros que mexem com a gente. Sinceramente, eu estou aqui com duas mulheres, com duas trajetórias completamente diferentes, mas ligadas por um mesmo fio, que é a superação, coragem e a decisão de não aceitar o comum. De um lado, Paula Budin, consultora tributária, estratégica com mais de 25 anos de empreendedorismo, uma mulher que usa conhecimento, estratégia, tecnologia e visão para gerar fluxo de caixa, negócios e resultados reais para as empresas de todos os tamanhos. Uma mente afiada, estratégica e movida para o propósito. Movida por propósito e para o propósito. Do outro lado, temos Shirley Miranda. Shirley Miranda é advogada, empresária e protagonista de uma história que precisa ser contada. Shirley cresceu dentro de uma imobiliária, literalmente, acompanhando a sua mãe, que trabalhava como faxineira. Observou, aprendeu, absorveu e anos depois não só entrou na área, como se tornou dona do seu próprio negócio. Uma história de força, trabalho e transformação que inspira qualquer pessoa que sonha e decide lutar. Duas histórias diferentes, mas com a mesma assinatura. Mulheres que escolheram crescer, evoluir e abrir caminhos. Não só para elas, mas também para mulheres, para outras mulheres. Uma história inspiradora. Prepare-se, porque o bate-papo hoje aqui vai mexer e muito com você. Shirley Miranda e Paula Budin, sejam muito bem-vindas ao Se Conecta. Que alegria ter vocês aqui. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Jussara. A alegria é nossa de estar aqui nessa tarde maravilhosa com esse bate-papo incrível. E duas mulheres que têm histórias que realmente transformam vidas. Então, se eu fosse você, eu ficava aqui do início ao fim, acompanhando todo esse bate-papo e todos os ensinamentos que elas vão trazer aqui pra gente. Eu já quero começar perguntando para vocês assim, quem são essas mulheres incríveis que o mundo conhece hoje? Mas quem são vocês? Você nasceu aonde? Vocês são de São Paulo? São de Salvador? São de onde? Conta para. Vou perguntar para a Paula. Tá bom. Vamos começar minha história, resumir, assim, em poucas linhas, digamos, né? Eu venho de uma família empreendedora, aqui de Mogi das Cruzes mesmo. Eu nasci aqui, apesar da minha família ser de São Paulo, e os meus avós serem estrangeiros, né? Vieram por causa da guerra para cá e aqui se estabilizaram. E toda a minha família sempre foram de comerciantes ou empresários. Tanto é que, para a parte da minha mãe, que são russos, fugiram da guerra, vieram para o Brasil, eles construíram uma fábrica de máquina de costura no Bom Retiro. E os meus avós, por parte de pai também, que foram onde eles se conheceram e depois vieram para Mogi. A minha avó era costureira, mas também tinha um mercadinho. Legal. Vem de uma família de empreendedores. Você veio para cá, para Mogi, com quantos anos? Eu nasci aqui. Ah, nasceu em Mogi das Cruzes. Meu irmão mais velho nasceu no Bom Retiro. E quando ele tinha 2 meses, meus pais vieram para cá. Foi quando eles começaram a construir a história deles aqui na cidade de Mogi das Cruzes, que não tinha nada na época, né? Uau, que legal. E você, Shirley Miranda, conta pra gente. Você também nasceu aqui em Mogi? Conta pra gente. Boa tarde. Eu sou a Shirley Miranda. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Vim de uma família com muita dificuldade, né? Não sou, apesar de vencer hoje na vida, mas eu tenho uma história muito difícil. Uma mãe que ela lutou sozinha para criar 2 filhos, mas assim, eu cresci em algo que o mundo, né, não tem, que é amor. Apesar de toda a dificuldade que minha mãe tem de criar, né, que teve para criar 2 filhos, sendo uma faxineira, trabalhando numa imobiliária, eu ia todos os dias com ela, né? E ali ela deixava eu sentadinha no escritório
E ali eu começo uma história. Nem imaginava, né, que ali eu estaria começando uma vida que seria meu futuro. Então, foi assim, algo transformador. Eu, pequena, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, saía da escola, não tinha com quem ficar. Minha mãe levava eu naquele escritório, deixava eu sentada lá quase a tarde toda, né? E eu ficava prestando atenção. Mas ali, ela construiu... Eu levanto, assim, uma mulher que, quando eu, com 15 anos... eu vou trabalhar nesse escritório, eu sou convidada, e ali eu mudo a minha história, eu mudo a minha vida. Eu começo a ter uma mudança de vida. Com 15 anos, no local que a minha mãe começa a ser uma faxineira. Minha mãe era uma faxineira, mas eu não queria isso para a minha vida. Eu não queria deixar o meu futuro nesse ser o mesmo. Não que uma faxineira seja algo, né, desmerecendo, mas eu não queria dar o futuro ser essa pessoa. Então, já começou com a história, assim, impactante, já viram, né? Paula, me conta aqui, qual foi as experiências mais marcantes? Você acabou de falar que veio de uma família empreendedora. Sim. Qual que foi a experiência mais marcante aí da sua infância que moldaram o seu caráter hoje? Se a gente for falar em relação a trabalho e a história de vida mesmo, porque o trabalho e a vida andam juntos, né? Um não se sustenta sem o outro. Eu falaria que algumas épocas do ano eu ficava com a minha avó no Bom Retiro, onde ela tinha a fabriquinha dela de costura na sala dos fundos, e que alguns dias da semana ela era gerente de uma... Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Gerente de uma sauna. Só que era só a sauna feminina de coreana no Bom Retiro. Então, eu aprendi com ela, assim, acordar muito cedo, fazer tudo o que precisava fazer. Então, a gente acordava 4 da manhã, pegava o ônibus, ia para a feira, fazia a feira, e depois ia para a sauna, e da sauna passava o dia inteiro nesse local. E na sauna, eu já atendia, eu dizia que eram as freguesas da minha avó. Então, assim, pegavam isso com 7, 8 anos de idade, pegavam um bloquinho e anotava o que as freguesas queriam. Isso em todos os andares, eram 3 andares. E eu ia de andar em andar perguntando o que as freguesas queriam, corria para a cozinha e estava lá minha avó e toda a equipe dela fazendo, digamos, o almoço, as saladas, os sucos, o que a freguesa quisesse. E assim começou. Atendendo a freguesa, fazendo pedido, arrumando os roupões, levando os chinelos e correndo para baixo e para cima da sauna feminina lá no Bom Retiro. E isso com quantos anos? 7, 8 anos. Por isso que eu falei, são 2 histórias que são bem parecidas, encontram-se de alguma forma, vocês cresceram em ambientes familiares, trabalhando, ali acompanhando a família de vocês, e acredito que hoje isso traz muito do que vocês se tornaram, e vocês não têm aquela coisa de falar assim, eu não aproveitei. Vocês aproveitaram a infância? Aliás, é uma boa pergunta, vocês brincaram ou já começaram a vida trabalhando? Me conta. Brincavam, Shirley? Brincava, assim, até uma certa idade, né? Lógico que brincar, minha mãe deixava. Minha mãe era um pouquinho rígida, né? Em relação à criação, por eu ser criar 2 crianças, ela tinha muito medo. Então, assim, ela limitava, não deixava nós ir para a rua, brincar com qualquer pessoa. Minha mãe era bem difícil. Ela tinha, assim, a boneca não pode quebrar, porque ela comprou uma boneca, tem que cuidar dela, tem que durar. Eu tenho uma boneca que é de 1 ano, gente. A minha mãe comprou uma boneca de 1 ano de idade. Ela tem até hoje essa boneca. Então, assim, ela tem isso daí, né, de criar uma criança com super proteção. O único ruim é que proteger muito faz mal. Mas, assim, podia brincar, mas, assim, logo muito cedo eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi trabalhando numa lojinha. Eu trabalhei com uma vendedora, menina, né, acho que eu tinha meus 13 anos. Mas antes disso, a minha mãe, ela ia trabalhar. E eu queria ter meu dinheiro, eu queria minha independência. Então, uma vez eu comecei a dar aula. Gente, acho que eu tinha 9 anos, comecei a dar aula com 9 anos. Eu ensinava a filha da minha vizinha a aprender matemática, que eu era inteligente, apesar de minha mãe não saber ler nem escrever,
era muito inteligente, estudava. E aí eu ensinava os vizinhos e ela me pagava com uma calça jeans, gente, uma calça jeans para passar o Natal. Eu lembro que foi meu primeiro emprego, era a minha vizinha. Depois eu fui trabalhar numa loja, ganhando muito pouco. Nossa, que é desumano, né? Aí, logo que eu saí, comecei a trabalhar numa escolinha também, ganhando meio salário mínimo para trabalhar das 6 da manhã. Eu abria a escolinha, fazia tudo. Cuidava de criança, limpava a escolinha, era professora. Eu tinha 14 anos. E aí eu ganhava meio salário, só às 6 da tarde. Eu lembro de um episódio que eu estava muito cansada, porque aí eu saía do trabalho às 6 da tarde, corria para a escola e estudava até às 11. Saía da escola, ainda tinha que fazer os trabalhos durante a noite. Eu lembro de uma vez fazer um trabalho de educação física, que era colar. Uhum. Minha mãe não tinha dinheiro, olha que tristeza, né? As pessoas pensam, nossa, uma coisa tão simples. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma cola. Ela fez uma cola com maisena e fizemos aquela máscara. A máscara não colava, porque, lógico, né? Não colava. Passei a noite toda chorando, que eu tinha que entregar o trabalho. E aquilo ali era assim, mesmo assim, eu falava assim, um dia isso vai mudar. Entendeu? Eu passei a noite inteira colando lá para fazer, para entregar. E a minha mãe não tinha... Olha como que a situação, às vezes as pessoas veem uma coisa tão boba, mas às vezes as pessoas com pouco dinheiro, elas não têm condição de comprar uma cola. Eu conheço essa cola. Você conhece a cola maisena? Essa cola de maisena a gente usava também, eu conheço essa história. E ouvindo você falar, é gratificante ver que, apesar de todo esse sofrimento, toda essa história, sim, você trouxe isso aí para motivar você. E como você disse, também é uma vergonha a pessoa não ter dinheiro para comprar uma cola. Tem gente que não tem dinheiro para comprar comida, sabe, gente? Eu falo experiência, eu sei o que é isso. Mas o importante é que você pegou aí dos seus limões, né? E fez a sua limonada. Então, você não tornou a vida amarga. Não. E pelo contrário, você sempre fala muito bem da sua mãe, sim, sempre está elogiando ela. Sim, amor da minha vida. Sempre você fala, amor da minha vida, trazendo essas boas referências. Agora, quando foi o momento que você falou, nossa, vocês, né? Tanto você também, porque você também nasceu ali trabalhando. A falar nisso, você brincou? Você também teve infância? Eu estava esperando. Eu tô preocupada. Estava esperando a minha vez. Querendo saber. Teve infância, Paula? Brincou ou ficou só trabalhando? Muito. Eu brinquei muito. A minha infância foi muito legal. Porque, assim, eu sou a única irmã de 3 irmãos. Então, imagina. Andava de calói. Pulava corda, a gente fechava a rua para jogar vôlei. Delícia. Que mais? Eu brincava com outros meninos, porque, como os meus irmãos, então a gente não... era tudo a mesma turma, né? Era pega-pega, esconde-esconde, coisas que hoje você já não vê tanto. Rouba-bandeira, já brincou de rouba-bandeira? Gostoso. Ai, tanta coisa, gente, tanta coisa. Assim, a minha infância foi muito boa. Graças Inclusive hoje, onde é o Mogilar, que foram vários, não vou falar os nomes, não, mas foram vários mercados, era um terreno assim vazio. E a gente fazia campeonato de calói cross, de sobe morro, desce morro, entra no barro, se esconde e tudo mais. Tanto é que a gente saía de manhã, parecia que ninguém tinha fome, né? Saía alimentado, voltava à noite sujo, quase apanhando da mãe, do pai, de quem estivesse lá em casa, porque na época não tinha celular. Para você chamar o seu filho, o seu irmão, ou quem for, você tinha que gritar ou bater nas portas das casas das pessoas, e aí ia. Mas foi uma felicidade só, minha infância. Foi muito boa. Fiquei até aliviada agora. Ufa, tiveram infância. E uma infância boa. Uma infância que marcou a vida de vocês. Sim. É aquela história, Shirley. Mesmo com esses sofrimentos, com essa história tão difícil, sim, no meio ali do caos, sempre tinha algo que superava aquelas tristezas. Com certeza. Não estou falando que nada é perfeito, mas em relação à infância foi muito boa. Que bom. Quando foi o momento que... Vou perguntar, no caso, agora para você, Shirley, que você olhou aquela situação, você disse que trabalhou bem cedo, além de trabalhar com a sua mãe, mas também você foi trabalhar numa loja como vendedora, depois deu aula. Mas quando foi que você olhou para a sua vida e falou assim, eu posso ir muito mais além? Quando que teve esse momento assim? Quando eu comecei a trabalhar, né, com 15 anos, eu fui convidada para trabalhar nessa imobiliária. E ali eu
percebi que eu poderia mudar, que eu sabia fazer tudo. Com 15 anos, quando eu começo a trabalhar na imobiliária, era assim, quando eu falava, faz alguma coisa, eu já sabia fazer tudo. Porque com 7 aninhos, com 5 anos, quando eu comecei a ficar com a minha mãe, eu aprendi. Olhando lá a secretária sentadinha no banco, eu aprendi olhando. Com 15 anos, quando eu começo a trabalhar nesse escritório que eu sou convidada a trabalhar, eu sabia fazer tudo. E ali eu falava assim, ali eu posso. Eu comecei a me inspirar em algumas pessoas, em alguns proprietários, né? Tinha uma situação em conforto, tinha uma casa bonita, e eu falava assim, não, peraí, eu vou mudar. Eu vou ser alguém. Então, às vezes, eu ia em audiência, né? Eu era preposta, eu ia em audiência, eu me arrumava inteira. Eu falava assim, um dia eu vou ser advogada, um dia eu vou ter uma imobiliária, um dia eu vou ser uma empresária. Então, eu começo ali vendo algumas pessoas, me inspirando em alguns proprietários. Tanto que eu era muito jovem, eu já me vestia já com uma coisa bem de pessoa de idade. Colocava umas roupas bem... Eu queria ser uma pessoa já mais velha, já queria ser, me inspirava em ser uma advogada com 16 anos. 16 anos eu já me vestia já como se eu fosse uma profissional líder. E não, eu tinha apenas 16 anos. Então, quando você viu que você sabia fazer todas as coisas, você falou, poxa, eu posso ir mais além agora. Sim. Eu não sou só uma garotinha que está aqui cobrindo espaço, né? Eu posso ir mais além, porque eu sei fazer. E aí você muda a sua história quando você fala assim, eu posso. Mesmo quando o mundo ele falar para você, você não é capaz. Porque algumas pessoas, elas simplesmente, elas olham para você e elas menosprezam. Porque você é uma menina, porque você é jovem, porque você é filha da faxineira. Gente, isso é muito difícil. Eu enfrentei, assim, diversos obstáculos porque eu era filha da faxineira. Até o salário, porque você assim, nós vivemos uma sociedade onde ela existe preconceito. Porque você é filha de fulano, acho que você não merece estar na posição que você está. Então, eu lutei muito para vencer, para ser quem eu sou, porque as pessoas olham para você e desprezam, elas menosprezam você, que você não tem capacidade. Às vezes, uma vez eu perguntei para um advogado o que era a jurisprudência. Comecei a estudar, eu queria aprender, eu queria ser advogada, né? Queria realizar um sonho, construir uma carreira, e ele falou assim, vai, procura nos livros. Então, as pessoas elas não te ajudavam, não te ajudam quando você tem uma família que não tem condição. E eu falava assim, não é porque minha mãe não tem condição que eu vou mudar essa história. E eu queria tirar minha mãe, a primeira coisa que eu fiz era tirar minha mãe do emprego. E aí eu, muito jovem, eu falei assim, não vai mais trabalhar. E minha mãe, imagina, uma pessoa querer obedecer a filha, que é uma menina. Então eu lembro que meu primeiro salário, eu pintei a minha casa. A mãe chegou em casa, eu sempre fui uma mulher muito assim, não espero ninguém, vai trocar um gás, eu me viro, eu sei fazer. E aí minha mãe chegou em casa, comprei uma latinha de tinta coral, que eu lembro que pintei a casa inteira, minha mãe quase... Porque ela não gostava de sujeira, né? Gostava de organizar, ela já tinha pintado a casa inteira. Pintando, eu falei, não, você não aceito morar na pobreza, já queria começo a mudar, tiro a minha mãe do serviço, que eu tiro ela, começo a sustentá-la, né? Com o meu salário, eu sustentava, eu falava assim, eu não vou mais deixar você trabalhar. E eu não tinha, acho que 17 anos. E ela gostou disso, assim, de não trabalhar? Porque eu falava assim, quer trabalhar independente. Ela tinha resistência, né? Só que eu falava assim, não vai faltar nada para você. E eu juro, muito jovem, até, assim, sempre cuidei dela e ainda cuido. E seus irmãos nessa hora, por exemplo? Você tem irmãos? Tenho 2. Quando você falou que não ia deixar ela mais trabalhar, eles falaram o quê? Eu também coloquei ele para trabalhar, né? Porque assim, eu fui trabalhar, já trouxe... Agora entendi. É o seguinte, a mamãe não vai trabalhar, mas vocês vão trabalhar. Eu tinha mais irmão, trabalhava, aí coloquei ele, fomos trabalhar junto na mesma imobiliária, e aí nós fazemos compra, pagamos a conta de água, a conta de luz e tiramos a mãe do emprego. Eu e ele. Interessante. E ela se sentiu feliz com essa atitude? Então, assim, no começo, né, acho que é muito difícil, mas aí ela
aceitou, tem que aceitar, né? Porque nós vimos também a humilhação, porque querendo, ela ganhava pouco, era assim, tinha, às vezes tem lugares que humilhavam, trabalhava, porque ela trabalhava só na imobiliária, ela trabalhava em vários lugares. E aí tinha lugares que menosprezam, a pessoa paga muito mal, né? E assim, eu vi o sofrimento, mas assim, apesar do sofrimento dela, ela não expressava, gente, eu nunca vi ela reclamar. Eu nunca vi aquela mulher que, assim, isso me inspira. Porque ela chegava em casa, ela nunca brigou brava ou estava de mau humor. Pelo contrário, ela sempre deu muito amor para duas, minha outra irmã não morava conosco, só um irmão. E aí ela criou 2 filhos, apesar de toda a dificuldade, ela chegava em casa e ela fazia assim, ela dava banho, fazia comida com todo carinho. Ela cuidou. Eu até hoje eu fiz uma reflexão, falei, nossa, minha mãe não brigava. Eu não tive uma infância de brigas, eu não tive uma infância... por isso que, às vezes, acontece algumas coisas na minha vida e eu sinto que eu não consigo brigar com as pessoas porque eu não cresci com essa energia, nesse lugar. Eu fui criada com amor. Apesar de todo o sofrimento, todas as dificuldades que eu tive, eu não tinha briga na minha casa. Minha mãe só dava amor. Minha mãe é uma pessoa, graças a Deus ela está viva, ela é uma pessoa que transborda. Se você chegar na casa dela, ela vai fazer assim, ela não sabe o que faz para agradar. Então, eu fui criada com todo carinho, sabe? Ela fazia tudo com o melhor. Ela dava a melhor roupa, ela fazia a melhor comida com toda simplicidade. Né? Muitas pessoas ajudaram ela, né? Ela levar comida para dentro de casa. Né? Nós tivemos pessoas com homem madrinha, muitas pessoas ajudaram. Uma patroa que ela teve fazia marmitinha, ela levava. Nós éramos crianças coradas, criança nunca passei, graças a Deus, fome. Né? Ela sempre aguentava tudo aquilo para dar uma infância. Né? Criar 2 filhos com todo o respeito. Eu tenho só boas lembranças, não tenho lembrança de briga, não tenho lembrança de ser maltratado, não tenho lembrança de ela criar. Ela ensinou o nosso princípio, não queira nada de ninguém, seja você, aprenda a respeitar as pessoas, entre e saia. Se isso não for seu, deixe. Eu lembro um episódio que ela bateu no meu irmão, porque o meu irmão pegou uma bala. E ela falou, não é sua, você vai lá e vai devolver. Então, assim, ela falou, se isso aqui estiver aqui, pode ser, não importa quanto que é, você não vai pegar. Lá lá fica. Uau, que história. E o interessante você falar, não é nem pela questão de ser faxineira, porque eu vejo, por exemplo, lá eu morava em Salvador e teve uma vez uma diarista falou para mim, eu comprei uma casa fazendo minhas faxinas. Então, claro que vai muito, antigamente tinha essa coisa muito, né, de as pessoas humilharem as outras. Eu falo que a minha mãe também foi faxineira e passou por várias situações e eu bem sei o que é isso. Então, agora, hoje a gente vê pessoas aí que trabalham fazendo faxina e a escolha também. Tem, né? Tudo. E tem tudo, até mais do que pessoas que de repente ganham mais. Então, tudo é escolha, não é a profissão, mas são as escolhas. O que eu acho bonito é a sua decisão de cuidar da sua mãe, de retribuir para ela, e você tão nova, retribuir para sua mãe todo o esforço e dedicação que ela proporcionou para vocês. Agora, Paula, olhando para a menina Paula, se você pudesse dar um recado para essa menina, o que você diria para ela? Paula, sou espoleta. Olha, Jussara, essa pergunta é bem interessante e, ao mesmo tempo, é profunda, né? Não é nada brincadeira. Não é nada brincadeira. Acho que eu falaria para a Paula, de anos atrás, acredite em você. Siga a sua intuição e o que você gostaria e o que você, na verdade, quer fazer nesse mundo que tem tantas possibilidades, né? De escolhas, de caminhos. Não é onde você está, é aonde você quer chegar. E se comportar como quem já é. Não vendo o que se falta, mas sim de quem você quer ser. Porque a gente pode ser quem a gente quiser. E aí eu falaria isso para essa menina lá atrás. Porque, ao mesmo tempo que ela era espoleta, extrovertida, brincalhona,
Foi o que eu comentei. Na infância, eu tive uma boa infância em relação aos meus irmãos, pais e tudo mais. Mas eu também tive algumas faltas, e essas faltas são alguns reflexos que a gente leva para a adolescência e para a vida adulta, né? E desses reflexos a gente acaba não fazendo, porque aquela menina lá atrás, se você olhar no fundo, tinha uma falta. E essa falta refletiu na vida adulta. E aí vem outras histórias. Você é uma mulher, Paula, que você é muito alegre. Você acabou de falar, como é que você chamou a menina Paula de pentelha? Espoleta. Espoleta. Você é uma mulher que você passa muita alegria, você passa uma energia muito boa, mas você traz também uma história de muita luta, de muita superação. Eu já conversei com você, já sei um pouquinho da sua história, mas eu quero falar sobre a questão do empreendedorismo, porque Sim. você já está aí há mais de 25 anos, não é isso? Bota mais, eu Mais? coloco assim só para não revelar a idade, né? Você já está aí há mais de 25 anos nessa área do empreendedorismo. Qual foi o momento assim, mais desafiador para você, que você enfrentou nessa área? Não sei se você já pensou alguma vez em desistir, se já teve, vou desistir, vou parar com tudo, vou trabalhar para alguém. Não sei, se já teve esse momento. E o que te motivou a seguir, a continuar? Nossa, Ju, quantas perguntas. Iremos por partes. Na verdade, assim, eu já trabalhei como, digamos, seletistas, horário para entrada, horário para saída, mas sempre na área comercial. Só que como eu venho desse meio que meus pais e avós, os meus irmãos, empreendem de alguma forma em vários setores, eu perguntei, nossa, no que eu sou boa e no que eu posso fazer em relação a isso, né? Mas vindo da sua pergunta, sim, em relação a empreender. A gente fica até envergonhado, né? Por quê? Porque, na verdade, eu acho que empreender não foi uma opção. Assim, não foi assim, Paula, você escolhe que vai ser empreendedora. Você, na verdade, vai com tudo, porque não tem outra possibilidade. A minha primeira formação foi em letras, mas eu fiz essa faculdade não pensando em dar aula. Então, quer dizer, dentro do empreendedorismo, eu poderia ser uma professora, mas eu não quis. Eu fui dar aula para... Olha que incrível, eu fui dar aula para me testar, para ver minha capacidade de compreensão e de liderança. Imagina, você dando aula em escola estadual, em torno de 45 alunos, e fazer todos os adolescentes, todos não, né? Porque todos... A maioria está ali no tete-a-tete com você e te orientando. Assim, orientando não, né? Você sabendo o ritmo deles, eles sabendo o seu ritmo, e a gente se conectando, de verdade, para dali poder dar aula. Então, quando eu me formei, que foi lá atrás, eu tive essa experiência de dar aula há 3, 4 anos agora. Por quê? Porque eu já estava trabalhando há mais de 15, 20 anos com o setor de arquitetura, junto com o meu irmão, e eu quis, digamos, fazer outras coisas. E já vendo empreendedores na área, de vários setores, quebrando. E eu não comentei uma coisa, Ju. Lá atrás, eu vi o meu pai quebrar, eu vi o meu avô quebrar, eu vi as minhas tias não darem certo no empreendedorismo, e eu fiz, mas por que acontece isso? Mas por que está acontecendo isso? E aí eu fui conversando com vários outros, isso paralelo, eu não dava só aula, dava aula e fazia outras coisas dentro da área de empreendedorismo. Por que isso acontece? Porque, na maioria das vezes, o empreendedor ele é solitário. Não porque ele quer ser, mas porque ele não conversa com outro. Outros empreendedores não têm as trocas e acha que conhece tudo, mas não conhece. Então, assim, tem que ter outras visões, ele tem que ser um visionário de verdade para poder ter uma gestão e dessa gestão ter realmente um lucro dele. Foi aí que entrou o tributário. Eu até te fazer essa pergunta. O que te fez escolher esse caminho aí, o tributário? Como é que surgiu esse propósito de gerar fluxo de caixa e resultado aí para os seus clientes?
Como é que você entrou nessa área tributária? Então, eu entrei primeiro por causa dessas experiências que eu tive e que eu vejo ainda muito hoje em dia. Eu fui convidada, mas paralelo a isso eu procurei a parte técnica, que é ciências contábeis, planejamento tributário, que hoje eu estou finalizando meu MBA de planejamento tributário e recuperação de créditos. E aí eu comecei a conversar com os empreendedores mesmo, para estar a fundo e verificar o que faltava para eles. Porque quando a gente fala de uma empresa, a gente não está falando só de um CNPJ, a gente está falando com pessoas, com famílias, com pais e mães de família que precisam ter um lucro. A gente não está numa ONG. A pessoa precisa ter um resultado real do que ela faz, né? E hoje a gente tem muita tecnologia para isso. Enfim. E gerar um fluxo de caixa. Então, eu costumo falar para o empreendedor, o que eu vou fazer olhar, uma visão 360 de tudo que você faz, verificar o que você pagou a mais, porque o empresário, o empreendedor, ele paga mais para o governo, só que o governo não vai fazer nada se você não solicitar. E aí, de forma administrativa, em 10 dias úteis, eu pego toda a tecnologia tributária que a gente tem no escritório, faço uma revisão tributária da área daquele empresário, entrego um relatório e falo, amigo, você tem tanto de fluxo de caixa para recuperar. Vamos recuperar mês que vem? O que você acha que esse valor vai fazer sentido na sua conta corrente? E aí o empresário fala, nossa, vamos fazer, Paulo. Eu não sabia que eu estava pagando em duplicidade. Eu não sabia que eu estava pagando errado. Eu não sabia que eu estou no Simples Nacional, mas deveria estar no lucro presumido ou real. Porque o contador faz, mas ele faz a parte que ele tem que fazer, digamos, do beabá dele. Essa visão tributária, geralmente os escritórios de contabilidade não têm. Eu não estou falando de todos, eu estou falando só de grande parte deles, né? Que não trabalha com estratégia tributária. Então, você faz toda a consultoria estratégica aí para essa empresa, é isso? Eu vejo onde ela está, o que ela tem que fazer em relação a valores, onde ela quer chegar e qual que é esse planejamento tributário agora para o ano que vem, que está chegando com a nova reforma tributária. Avaliando a vida de vocês, as duas, por serem mulheres empoderadas, que têm seus próprios negócios, as próprias vidas aí já em andamento, vamos dizer assim, vocês perceberam em algum momento que aconteceu alguma resistência porque vocês são mulheres? Por exemplo, você, Shirley, mudou a história da sua mãe. Você é uma mulher. Geralmente o filho homem quer fazer isso. Teve alguma resistência? Você sofreu algum momento por ser mulher? Sim. Eu lembro de um episódio, eu já trabalhava na imobiliária, estava sozinho uma tarde, chega um senhor, que era um proprietário, com o nome Dimas, que eu não esqueço. Ele falou assim, eu não falo com mulher. Eu quero falar com o dono e com o homem. Aí eu olhei, assim, eu já, apesar nova, acho que eu tinha meus 16 anos, 17 anos, e eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, não tem nenhum homem. Tem só eu aqui e o senhor vai ter que falar comigo. Aí ele olhou e falou, não fala com mulher. Falei, mas tem algum homem aqui? Não, o senhor vai falar comigo. E aí ele, muito bravo, falou, mas eu não converso com mulher. Gente, que horror. Eu falei, meu pai. E assim, apesar da minha idade, né, que é muito jovem, mas eu enfrentei, eu falei, não, só tem eu e o senhor vai ter que falar comigo. E ali eu conquistei, ele ficou anos, né? Até nós demitimos, que a imobiliária às vezes demite, né? Alguns proprietários, mas ele ficou anos, depois ele era um ótimo, gostava muito de mim, mas eu lembro da primeira vez, eu falei, nossa, que homem é esse? Mas assim, infelizmente o mercado imobiliário, hoje não, né? Hoje nós já vivemos aí, nós passamos, mas nós sofremos com preconceito da mulher, a mulher no mercado aí, como diz a Paula, né? 25 anos de carreira de advogado, mas tem um pouquinho mais. E aí, né, se não vamos falar, senão, e aí naquela época nós realmente sofremos bastante preconceito por sermos mulheres. Você sofreu também, Paula? Ou não? Ou já Olha, na sua área não teve tanto? Sempre tem alguns casos, né? Mas
assim, eu olho, falo ok, viro a página e sigo em frente. Não é o outro que vai dizer o que eu tenho que fazer, ou não tenho que fazer, ou como eu tenho que falar, né? Isso aí é em relação a ele, não a mim. Eu não sei se é porque o tipo de criação que eu tive junto com os meus irmãos, e às vezes mais até vamos para cima que eles. Então, assim, eu não tenho Nunca teve esse problema, né? Nunca tive esse problema. Na verdade, eu era até a que fazia a cobrança no escritório. Gente, uns anos atrás, anos 90, era outra coisa, né? Eu falava assim, era cheque, não era Pix ou coisa assim. Não. O cartão era bem diferente, não era maquininha, era aquele cartão que você passava na máquina. E tinha várias vias. Aí, às vezes, o cliente não pagava, a gente tinha escritório ali na Zona Norte de São Paulo, o cliente não pagava, eu pegava a relação de todo mundo que estava devendo, ligava e tentava negociar. Se a pessoa falasse assim, não vou pagar, eu fiz, tá ótimo. Aí eu ia até o lojista, pegava algo de valor que fosse o mesmo valor do que ele estava devendo, colocava no carro e falava assim, quando você quiser de volta, me paga o que você está devendo. Você era esse tipo... Essa era a sua forma de cobrar. Essa era a minha forma de cobrança. Hoje eu penso assim, meu Deus, que risco eu corri. Que risco, risco mesmo. Mas na época, você é mais novo, não vai me pagar, não? Né? Então tá bom, me dê aqui seu celular. Eu pegava rádio, caixa de som, o que tivesse na loja dele, levava embora. Era garantia. Era a garantia do pagamento. Paula, avaliando o seu trabalho, na sua opinião, quais são os erros que as empresas mais cometem hoje? Avaliando a sua área tributária. Da área tributária. Olha, são algumas características até do empresário em relação às empresas deles, né? Não tem a primeira de todas, que eu até comentei, não ter uma visão além da empresa dele, quer dizer, ser visionário. Verificar que nós estamos no ano de 2025, indo para o ano de 2026, e a primeira coisa que está batendo na porta é a reforma tributária. E isso vai mexer tanto com o CPF quanto o CNPJ de empresas pequenas, médias e grandes. Essa é a primeira coisa. Saber que a gente tem uma tecnologia tão de ponta a ponta, que a gente fala, que em 10 dias úteis a gente consegue verificar o que o empresário fez dentro da área dele de tributos e entregar um fluxo de caixa para ele. E mesmo você oferecendo isso, ele diz para mim, mas eu não quero fazer porque eu já tenho alguém que faça. E ele não vê esse trabalho como um double check do que ele já faz. Quer dizer, é um segundo relatório para verificar se realmente o que ele está fazendo no dia a dia dele está ok. Eu acho que isso é a pior forma de ele mesmo negar que ele poderia ter um fluxo de caixa a mais. Fora isso, terceirizar responsabilidades. A gente tem responsabilidade a partir do momento que a gente casa, tem filhos, tem a esposa, o marido, que abre uma empresa, não só conosco, com todos os funcionários e com toda a sociedade, né? Você achar que sozinho consegue tudo, vê tudo, que é o mal do empresário solitário, é um grande erro. Então, assim, ele fazer um double check do que ele já está verificando, ele verificar se aquilo que ele está pagando, ele tem a mais para estar recolhendo. Não confiar tão somente em um só escritório, uma só empresa, se a gente tem tecnologia alinhada à reforma tributária. Por que não fazer? Essa seria a pergunta, né? Ou seja, não deixar a vida me levar. Porque a maioria está assim, deixa a vida me levar e daqui a pouco vai levando tudo, vamos dizer assim, né? Vai. Isso é um assunto legal. Depois você pode voltar aqui para falar a respeito, para poder abrir aí, inclusive, a mente, né, dos empreendedores, tanto os que estão iniciando agora, quanto os que já estão aí no mercado, como você falou, o empreendedor solitário. Claro que tem muita gente que se une, mas tem muitos ainda que estão caminhando sozinhos, de repente o seu trabalho aí pode ajudar essas Jussara, pessoas. Desde 2016, não. Há 16 anos, só que agora tem que fazer as contas. Há 16 anos, a gente já recuperou mais de 7 bilhões
Nossa. E o governo não vai bater na sua porta e falar assim, olha, Jussara, você pagou a mais, estou aqui de volta. Não. É tudo de forma administrativa, muito rápida. Às vezes, em 30, 60 dias, você já tem o valor de volta. Nossa. Imagina você... Um dinheiro que dá para você fazer muita coisa aí. Sim, o último trabalho que eu fiz, o empresário aqui de Mogi das Cruzes, de uma transportadora, onde o contábil dele, teoricamente, já estava fazendo, eu fui entregar um double check. Ele recuperou da folha de pagamento dos funcionários dele. O que é um double check para quem está assistindo a gente e não sabe o que é? Double check é quando você faz uma dupla verificação dos impostos que ele já pagou. Se os itens estão lançados corretamente, se aquilo que ele fez não está já ultrapassado. Porque sabe quantas mudanças diárias... Por isso que a gente usa a tecnologia. Mas sabe quantas mudanças diárias dentro da área tributária existe desde a Constituição de 1988? Vocês têm ideia? Não, conta pra gente. 49 mudanças diárias dentro do tributário. Nossa. Municipal, estadual e federal. Então, é muita coisa para um escritório de contabilidade sozinho estar fazendo. Então, a gente consegue, de forma até muito barata, levar esse valor para o empresário. Porque ele não vai tirar nada do bolso dele. O governo vai devolver e vai gerar o fluxo de caixa, digamos agora, se ele fizesse agora em dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Nossa. Para ele, em vez de tirar do bolso. Vamos falar sobre isso em algum outro episódio. Gostei. Deixa eu só falar de números. Foram 2,5 milhões de folha, fora agora o segundo trabalho que a gente está fazendo dos impostos indiretos dentro da empresa dele. Aí já contrata logo, tá? Terminando, você está Gente, contratado. As horas voam. Nós temos 5 minutos aqui para terminar esse bate-papo. Foi assim, vocês viram como foi rápido? Rápido, né? Tem que voltar, tem que trazer, porque essas histórias realmente inspiram. Sim. Shirley, eu vou perguntar para você o seguinte, o que na sua opinião, diferencia uma líder, né, vamos falar de uma empreendedora comum, uma empresária comum, para uma líder de sucesso? Sabe, uma pessoa, estou aqui, eu sou empreendedora, mas uma líder mesmo de sucesso, que impacta vidas. O que diferencia, na sua opinião? Então, líder é quando... assim, hoje eu entendo assim, que eu ser líder, né, é eu cuidar de pessoas, não pensar só no dinheiro, né? Então, assim, hoje eu lidero uma empresa. Então, mudou a chave quando eu entendo que não é o dinheiro, mas sim pessoas. A gente cuidar do ser, cuidar daquela pessoa que colocou uma responsabilidade na imobiliária. Então, isso muda muito. Não pensar só... Você vai mudar uma história se você pensar no propósito que você pode proporcionar na imobiliária. E o que você diria para alguma mulher hoje que está assistindo a gente... que inclusive esse episódio vai para o ar hoje. Vamos lá. O que você diria para as mulheres que querem empreender, mas que têm medo? Sabe? Você foi, como a Paula falou, aconteceu. No seu caso, não. No seu caso, você falou, eu quero sair dessa vida. Sim. Não é a vida que eu quero para mim. Você podia estar ali no conformismo, na comodidade, mesmo sofrendo, vendo a sua mãe sofrer, mas você escolheu mudar a sua história. Então, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo e que querem, mas têm medo de dar espaço? Não tenha medo, né? O medo é o medo é uma porta, sim, porque sem medo a gente acaba cometendo, não fazendo o correto. Então, o medo faz parte, sim, do crescimento. Tenha medo, mas vá. Vá, peça direção, porque mudou toda a minha história quando eu, com medo, né? Porque ainda tenho medo, né? Algumas coisas, 2019, vou contar, 2020 veio a pandemia. E aí eu estava mudando essa imobiliária. A Shirley, ela tem pouco tempo, ela tem 6 anos. Eu tinha uma outra imobiliária. Outro episódio eu vou contar. E aí, 2020 veio a pandemia. E eu o que eu faço agora? Fechou tudo. Mas ali eu lembro que eu peço uma direção para Deus. Eu tiro uma palavra na Bíblia e Deus falou assim: o mundo passará por desolação, para as pessoas saberem que eu sou Deus, mas tu não serás atingida. E aí, aquele momento que eu poderia ficar na minha casa, reclamar, chorar, não pagar minhas contas, eu falo, não,
eu não quero isso. Eu quero mudar. E realmente muda. Eu mudo a minha história na pandemia. Algumas pessoas faliram, mas a minha história, ela muda. Eu recomeço em 2020. Ali eu ganhei muito dinheiro. Ali eu pago todas as minhas dívidas que aconteceu em 2019. E ali muda uma chave. 2020, eu poderia ter morrido, né, de Covid, mas eu não tinha medo da Covid. Eu tinha medo de não construir um caráter, de deixar de honrar meus compromissos. E aí, o que eu faço? Eu peço uma direção para Deus. Eu ouço uma palavra na Bíblia. Deus fala comigo. Naquela noite, eu vejo uma imagem, assim, veio, né, Deus ali fazendo presente para mim não ter medo. Eu não tinha dinheiro, porque apesar de tudo que estava acontecendo, achar máscara, eu não tinha condição. E ali eu mudo a minha história. Eu faço dinheiro, eu não tenho medo. Eu trabalho de domingo a domingo. Não pego Covid. Atendia médicos. Vinha médicos lá, acabou de atender, eu lembro de um cliente que ele fazia tráqueo e eu atendia sem máscara, morria de medo, às vezes eu falava, meu Deus, mas eu não tinha medo. E então, assim, eu falo, não tenha medo, eu falo para as pessoas, para quem quer vencer, peça sempre direção para Deus, porque Deus, ele muda a sua história, do nada ele faz tudo. Hoje eu sou proprietária de um imóvel meu próprio, né? Onde Deus, há 2 anos atrás, ele me presenteou. E eu falar para você, sem dinheiro, eu não tinha ainda, né? Com muita dificuldade, não tinha condição, mas aí Deus me prepara uma casa. E é assim, uma imobiliária minha própria, com tantas assim, mudanças, mudou muito a minha vida. E vai vir parte 2 desse episódio. Vai vir parte 2, precisa, hein? Paula, agora esse 1 minuto final aí é seu. Conta pra gente aí o que você gostaria de deixar de mensagem para quem está assistindo a gente. Assim como ela falou para as mulheres, agora eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres aí, porque se o assunto é para a mulher agora, vamos falar para elas. Sim, com certeza, né, Jussara? Eu acho assim, sobre mulheres e serem líderes, né? Eu acho que a partir do momento que você já nasce mulher, de alguma forma você já tem uma liderança interna. Quando você vai crescendo e se transformando, e principalmente quando você é mãe, aí que a sua liderança aflora. Porque trabalhar, estudar, cuidar de filhos, não é para qualquer ser humano. Tá doente, tá triste, tá com fome, tá desolada. Só as mulheres conseguem tirar ali da alma forças para estarem fazendo o que precisa ser feito. Porque a coisa pensou, agiu, eu quero ser empreendedora? Onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer nesse meio do caminho, né? Porque histórias tristes, felizes, todo mundo tem. A coisa é o que você vai fazer com esse resultado, né? Arrasou, nossa. História triste e felizes, todo mundo tem. Mas o que você vai fazer com esse resultado? Afinal, já dizia a frase de Anthony Robbins, é no momento da decisão que o seu destino é traçado. Sim. E o que você decide, afinal? Arrasaram, gente, eu adorei esse bate-papo. Estamos aqui na reta final, quero pedir para vocês deixarem o contato. Você que tem a imobiliária, como é o nome da imobiliária? Imobiliária Shirley Miranda. Olha o nome dela, gente, assinando. Imobiliária Shirley Miranda. Então, para você que quer comprar o seu imóvel, trabalha com locação, venda, administra imóveis. Venda, locação, administração do imóvel. E cuida do direito imobiliário. Nossa, gente, a mulher é tudo. E cuida do direito imobiliário. Onde encontra você? Tem o site, né? Imobiliária Shirley Miranda. Tem o meu telefone da imobiliária. A minha imobiliária, por enquanto, só tem uma em Guaianazes, mas breve estarei aqui em Mogi. Já se preparem, né? 2026, venham para cá, em nome de Jesus. Deixo aqui meu contato, né? Telefone 11 947 768370. E a imobiliária fica em Guaianazes. Mas nós trabalhamos também com imóveis de Mogi.
Legal. Então, você que quer comprar, alugar, quer gerir aí o seu imóvel, Shirley Miranda Imobiliária. E para você que está pagando esse imposto alto nessa empresa, está querendo que sobre mais dinheiro, fazer aí uma correção tributária, não sei se a palavra seria essa, nós temos agora a Paula Budin. Paula, por favor, deixa aí seu contato. Sim, Jussara. Fazer um planejamento tributário e recuperação de créditos, né? Eu sou a Paula Budin, eu sou consultora imobiliária. Sou consultora tributária. A minha empresa chama Hub Consultoria Empresarial. Eu atendo online e presencial aqui na região de São Paulo, Alto Tietê. Eu tenho tanto o site quanto o Instagram, Hub Consultoria Empresarial. E o telefone é 11 97352 1666. Faço atendimento na região. E se você não estiver na região, não conseguir a gente se encontrar, bater um papo, podemos fazer uma reunião online também, atendo o Brasil inteiro. Ou seja, você não fica sem atendimento, seja presencial ou online. Paula, Shirley, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Se Conecta. Já quero parte 2, porque tem muita história ainda para contar. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou nesse bate-papo, agora resta apertar o play e se conectar.